A sala de Elias, um cemitério de propósitos. Livros intocados, projetos esquecidos, o eco silencioso de sonhos abortados. Ele se arrasta. Cada passo, um peso invisível. Lá fora, a luz do sol agride o escuro do apartamento, um abraço falso. O ar cheira a poeira e resignação. Não é preguiça, jamais foi. É algo mais profundo, perverso. A autossabotagem não é um fracasso externo. É a sombra que você alimenta em segredo. Um pacto visceral com o próprio abismo. Ela se manifesta em pequenos gestos, a procrastinação calculada, a decisão perfeita que nunca vem. Como saber se você se autossabota? Elias sente, é a mão invisível que o puxa de volta, sempre que a linha de chegada se aproxima. É o pavor da própria luz, o medo de ser quem ele poderia ser. Esta não é uma doença rara. É a sombra coletiva, o arquétipo do alto flagelo que reside em todos nós. Mas por que, afinal, nos sabotamos? Observe o reflexo de Elias. Uma chance, amor. Carreira. O coração acelera, mas a mente articula a retirada. Uma voz fria sussurra: você não merece. Você vai estragar tudo. É um mecanismo de defesa torcido, preferindo o sofrimento conhecido à incerteza da felicidade. Elias não falha por incapacidade, mas por uma crença visceral: não sou bom o suficiente. É a repetição de um roteiro invisível, o eterno retorno ao fracasso. Ele ergue muros. Não contra o mundo, mas contra a ameaça que acredita ser para si. Autossabotagem no relacionamento, discussões infundadas, distanciamento súbito, rejeição preventiva para evitar o abandono. Ele anula a voz, por pavor de ser julgado. A desintegração começa aqui. Entre o que ele deseja e o que ele acha que merece. A cada projeto abandonado, a cada ligação crucial não feita, Elias sente um buraco se expandir. Os sinais da autossabotagem são alarmantes: falta de energia crônica que o acorrenta, paralisia diante de decisões, adiamento interminável do que realmente importa. Você sente isso? A dura verdade é que uma estimativa sombria revela que mais de 85% das pessoas sofrem de autossabotagem, presas em ciclos de adiamento, autopunição e inércia devastadora. Elias é um número. E você? O vazio não é a ausência, mas a presença sufocante da própria resistência, da negação de seu potencial. Ele promete um futuro grandioso, mas no presente, com cada fuga, ergue a prisão. É a tortura da promessa não cumprida, a erosão silenciosa da alma, definhando sob o peso de um eu deveria ter. Se esta verdade ecoa em seu silêncio visceral, sinalize-a. Deixe um like, um sussurro de reconhecimento. O que significa autossabotagem, em sua essência? É a guerra civil dentro de si. A batalha entre o desejo de expansão e o medo ancestral. Elias, e talvez você também, observa agora que anos, talvez décadas, se esvaíram. E ele se vê no mesmo lugar. Repetindo erros, escolhendo a menor resistência aparente, mas a maior dor existencial. Não é azar. É padrão. Inconsciente. A persona, a máscara,
dita que ele deve permanecer seguro, pequeno. Mas a sombra, o lado rejeitado, exige atenção, manifestando-se como boicote. Você reconhece essa dinâmica? O espelho quebrado de Elias reflete os seus fragmentos. As crenças limitantes que o prendem não são apenas pensamentos. São cacos afiados que impedem uma visão clara de quem você realmente é, de seu poder. Como parar de se autossabotar? O primeiro e brutal passo é parar de mentir para si mesmo sobre a verdadeira origem de seu sofrimento. Para Elias, o último suspiro não é de morte iminente, mas de um despertar feroz e inadiável. Libertar-se da autossabotagem não é um truque psicológico, nem uma pílula mágica. É uma revolução interna, um confronto brutal e necessário com o próprio eu. É enfrentar a sombra em sua plenitude, olhar para as dores do passado que moldaram suas crenças limitantes, aqueles eu não sou bom o suficiente, eu não mereço, eu sempre estrago tudo que você repete desde a infância, sussurros, que se tornaram dogmas. A autossabotagem no relacionamento, na carreira, na vida, é a projeção consciente e inconsciente. Desses medos arraigados, dessas falas internas que impedem seu crescimento. Como parar de se sabotar? Comece pequeno. Rompa um único ciclo vicioso. Faça aquela ligação adiada. Envie aquele e-mail. Diga sim para si mesmo. O curioso é que, quando o abismo é confrontado, quase 90% daqueles que ousam buscar auxílio profissional e aplicar ativamente essas quebras de padrão reportam melhora significativa na qualidade de vida. Não é fácil. É um trabalho árduo e contínuo. Mas é a única saída para a liberdade. A escolha é visceral, é sua: continuar a alimentar a sombra que o aprisiona ou, finalmente, acender a própria luz, sem medo de seu brilho. A jornada de Elias é um chamado, um espasmo de reconhecimento. Se você escolhe mergulhar mais fundo nesta revelação e enfrentar sua própria sombra, torne oficial. Inscreva-se no canal. E, em sua mais profunda honestidade, conte-me, qual foi o momento exato, o estalo visceral, em que você percebeu que estava se autossabotando? Compartilhe nos comentários.